Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre a SDK, talvez a melhor SDK para se trabalhar com IA no mercado. Não tô falando nem com .NET, porque ela suporta .NET, ela suporta Java e ela também suporta Python. Então o Semantic Kernel, que é o cara que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, ele suporta todas essas plataformas, você pode até integrar entre elas aí, então é um recurso muito legal. Mas claro, se você quer saber mais sobre inteligência artificial generativa e como integrar suas aplicações com o .NET, a gente vai fazer uma imersão sobre IA generativa para devs.net, exclusiva para devs.net aí, que acontece no dia 6 de outubro, às 20 horas, online, ao vivo e gratuito aqui no nosso canal. Para garantir sua vaga, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo e pronto, a gente se vê lá. Perfeito, então pessoal, eu estou aqui no meu console application, eu estou usando o .NET version, tá? 10.0.100 Preview 7, tá? Então essa é a última versão do .NET até a gravação desse vídeo, então vocês já estão vendo tudo na versão mais nova, mais recente do .NET. Só isso daqui já vale seu like e seu compartilhamento aqui no canal, né? Nesse vídeo, porque já é o conteúdo novinho, fresquinho do .NET para vocês. Não esquece de se inscrever também, porque eu sempre trago esse conteúdo atualizado do .NET para vocês aqui, tá bom? Eu já abri esse projeto aqui com o Rider, tá? Então eu já estou aqui com o Rider, já estou dentro do meu programa aqui. Eu vou usar tudo aqui por dentro do terminal mesmo para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Para a gente não precisar ficar alternando entre pastas, tá bom? Eu mostrei nos vídeos passados para vocês e não tem problema se você não assistiu, depois você pode voltar nos vídeos. Eu mostrei nos vídeos passados o Microsoft.extensions.ai, né, que é um pacote que a gente tem, e eu mostrei também o Ollama para a gente rodar uma infraestrutura local, né, de LLMs, de IA, e mostrei também o Ollama Sharp, né, que é o outro recurso que a gente tem aí para rodar infras locais aí. Tá bom? Então, só para frisar para vocês que eu já tô com o Ollama rodando aqui, tá? Então ele já tá aqui na minha máquina rodando. Não vou passar essa parte porque eu já mostrei para vocês no vídeo anterior. Qualquer coisa depois você dá uma olhada lá, vale muito a pena, tá bom? Então, eu vou começar partindo do princípio que você já tá com o Ollama rodando, a gente vai conectar no Ollama, mas o Semantic Kernel também vai servir para diferentes apps aí, né? Para diferentes modelos, para diferentes IAs como OpenAI e Azure AI, tá bom? Mas beleza, então, pessoal, o que é o Semantic Kernel? Para que ele serve? Né? Qual que é a finalidade dele? Quando eu mostrei para vocês aí anteriormente, né? Eu mostrei para vocês o Ollama e uma IA local, tá? E depois eu mostrei para vocês como que a gente integra uma IA local e também como que a gente integra o OpenAI, né? Então, se eu tiver localhost, eu quero usar o Ollama rodando local. Se estiver em produção, eu quero usar o OpenAI. Isso a gente fez através do Microsoft.extensions.ai, que é uma lib, né, que a gente tem para trabalhar com multimodelos aí, né, multi-IAs aqui, tá? Mas a gente sabe que no dia a dia a gente não vai ficar restrito só ao consumo da LLM, só ao consumo do chat. O consumo do chat na IA, consumir um chat, mandar uma imagem, alguma coisa, é bem pequeno, tá, pessoal? Então isso é um recurso muito básico de IA que a gente quase não vai usar. A proposta do Semantic Kernel é justamente a gente conseguir integrar a IA de fato no nosso sistema, mas como um todo. Então o Semantic Kernel, ele é uma SDK, tá? E ele tem toda a parte de chat dentro dele, então tem toda a parte de chat completion, né, que é o chat history, manter o histórico do chat, tem tudo isso já dentro dele, então tudo isso que a gente já viu até agora, mas ele também tem recursos como o plugin, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a gente poder executar um pedaço de código C# durante a interação do chat ou depois do chat, então a gente consegue executar isso. A gente tem suporte a RAG aqui dentro também, Retrieval Augmented Generators, que é a parte de complementar a nossa LLM com informações nossas aqui, que é um cenário muito comum, né, extremamente comum que a gente tem, e a gente tem também suporte a MCP aqui dentro, né? Então a gente tem dentro desse SDK, né, dentro do Semantic Kernel, a gente tem um fluxo completo de IA, tá? Ele é comparado, se você já trabalhou, já interagiu com IA, né, fora do .NET, ele é comparado ao LangChain, faz a mesma coisa só que em Python. A diferença é que o LangChain ele só suporta Python e o Semantic Kernel ele suporta .NET, né, o C#, ele suporta Java e ele suporta Python.
tá? Então os mesmos recursos que eu vou mostrar aqui para vocês em .NET, você pode usar em Java e em Python. Inclusive você pode ter parte do Semantic Kernel rodando em Python, né? Não no mesmo executável, claro, parte em Java. Então se você tem múltiplos times aí dentro, o Semantic Kernel é uma ótima opção. Por isso ele é colocado como um dos favoritos do mercado, inclusive, tá? Embora o LangChain seja o mais popular, tá, que a gente tem. A gente tem o Semantic Kernel, a gente também tem o AutoGen, que é da Microsoft também, mas o Semantic Kernel, aqui na minha opinião, ele é bem mais vantajoso, principalmente por ele ter suporte a diferentes linguagens, tá? Então o que a gente ganha com o Semantic Kernel? Todos esses itens aqui. A gente ganha Chat Completion, a gente ganha plugin, a gente ganha suporte a RAG, suporte a MCP, e aí eu tô falando de diferentes RAGs, diferentes MCPs, né? Porque ele tem também essas abstrações pra gente. Então a gente, de novo, a mesma coisa que a gente fez com o chat. A gente não precisa saber como interagir com o chat do OpenAI e saber como interagir com o chat do Gemini, por exemplo. A gente só precisa saber como interagir com o Microsoft Extensions AI, né, que está presente aqui dentro. Então, no caso, a gente só precisa saber como interagir com o Semantic Kernel e ele faz essa interface para a gente, tá? Então, na minha opinião, isso aqui é matador para você trabalhar com IA dentro das aplicações .NET. Quanto blá blá blá, né, vocês devem estar cansados de me ouvir falar, tá? Mas é importante dar essas explicações, porque eu acho que são fundamentais aí também para a gente entender a diferença do Semantic Kernel e do Extensions AI, né? Então ele tá bem um passo acima. Tomar até um golinho de café aqui, porque agora o bicho pega. Vamos pegar aqui e vamos fazer as instalações que a gente precisa para usar o Semantic Kernel aqui, tá? Então eu vou adicionar aqui o meu primeiro pacote, que é o próprio Semantic Kernel, ó, .NET add package microsoft.semantic kernel, tá? Então eu vou fazer o uso do pacote do Semantic Kernel aqui, tá bom? Vou dar um clear nele aqui, depois vou mostrar os pacotes para vocês aqui dentro, tá? Dentro do Semantic Kernel, a gente não tem nada específico para nenhuma IA, né? Exceto do Azure, claro, né, que já está presente aqui dentro. Mas como a gente quer conectar com o Oliama aqui, a gente precisa adicionar um conector. Assim como se a gente quisesse se conectar com o OpenAI, por exemplo, a gente precisaria de um conector, tá? Que é o que faz a interface. Então a gente tem a implementação base dentro do Semantic Kernel e através dos connectors a gente adiciona suporte para outras IAs, tá? Então eu vou adicionar aqui um pacote chamado de microsoft.semantickernel.connectors, tá? Vou dar um zoom out aqui para vocês verem, ó, Microsoft Semantic Kernel Connectors Oliama, tá? Menos pré-release, tá? Esse item aqui, esse cara aqui, né? Eu tô colocando ele em pré-release aqui, tá? E ele tá realmente em pré-release, essa versão que eu vou usar aqui é uma versão alpha, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Mas eu acredito que até o .NET 10, aí, que sai em novembro, ele já vai estar bem adiantado, tá bom? Além de prover esse acesso que a gente tem no Microsoft Extensions AI, né, prover o chat, prover RAG, MCP e tudo mais IA, outra coisa fantástica do Semantic Kernel é que ele automaticamente tem suporte a tudo que o .NET tem suporte. Então a gente vai criar um kernel aqui, a gente vai, né, fazer o build desse kernel, assim como a gente faz com o console application, como a gente faz com web application, com MAUI application. Então tudo que você sabe de .NET, você reusa aqui dentro dessa parte de Semantic Kernel, principalmente a parte de dependency injection, tá? Ou injeção de dependência. Tá bom? Essa parte aqui, principalmente, ela é muito usada aqui dentro, porque na verdade o Semantic Kernel, ele é só um container de AI ali que gerencia serviços aqui dentro, tá? Então tem vários serviços, Chat Completion, MCP, RAG, e ele gerencia esses serviços pra gente, tá? Então ele basicamente é esse cara aqui. Aliás, se você não sabe essa parte de AI ainda, né, se você quer aprender mais, a gente tem um curso só sobre Dependency Injection, chama Dependency Injection mesmo. Ele tá lá no site. Eu recomendo muito que vocês façam esse curso, porque tem muita coisa por trás de Dependency Injection, tá? Dependency Injection é uma técnica que implementa IOC, por exemplo, inversão de controle. Então tem vários itens aí que você precisa aprender por baixo dos panos de Dependency Injection. E lá eu mostro todos eles com .NET. Aí você já tá vacinado para todo esse cenário aqui, tá? Trazendo toda essa parte do .NET, a gente tem recursos, por exemplo, tá? Como o login. Então eu vou adicionar aqui o pacote, o .NET Add Package, por exemplo, microsoft.extensions.login. Não tem nada a ver com Semantic Kernel isso. Isso é uma extensão de login do próprio .NET, tá? E eu vou instalar um outro pacote adicional aqui, que é o login.console, tá? Porque a gente vai fazer o log aqui direto para o console, eu não vou usar nenhum item externo aqui para logar, tá? O que isso significa pra gente? Que, por exemplo, todo o acesso, né, toda a parte de telemetria, de log, que eu tenho dentro do .NET, eu já tenho automaticamente aqui, dentro do Semantic Kernel, tá? Então, isso é uma enorme vantagem, a gente já consegue ter telemetria, a gente consegue ter log, a gente já consegue ter caching,
um monte de coisa aqui já dentro do próprio .NET. Mas perfeito, pessoal. Bora lá então. Agora você já entendeu? Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar aqui. Boa parte de vocês que assistem o vídeo não estão inscritos no canal. Então se inscreve aí, curte, compartilha. Me ajuda a popularizar a IA com .NET aí, que ao meu ver tá fantástico, né? E acredito que vocês estejam gostando também desse conteúdo aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, se você já trabalhou com qualquer aplicação .NET, você está familiarizado com o Builder, né? A gente tem sempre um construtor aqui, né? Um Builder, que ele varia de acordo com a aplicação que a gente está usando. Então vou abrir aqui para vocês verem, ó. Vou editar esse CS Project aqui, tá? Aqui, inclusive, estão as versões que eu estou usando, tá? Então, as versões 1640, 908 e aqui só o Connectors Oliama, que eu estou na 1.60 Alpha, tá? Mas de novo, como eu falei para vocês, até a versão final do .NET 10 aí, né, que sai em novembro desse ano, já vai estar ok. Tá? Então, dependendo do tipo de projeto nosso, no nosso caso aqui tá Microsoft Net SDK, se a gente tem um SDK.web, por exemplo, a gente tem acesso a builders diferentes, né? Quando a gente trabalha com MAUI, a gente tem acesso a builders diferentes, né? Então, a gente sempre usa, né, o método chamado de Create Builder. Então, esse Create Builder aqui é o que constrói a aplicação para o formato que a gente quer. Então, no caso do console, ele constrói para o console. No caso do web, ele constrói para o web. Ele dá acesso a recursos que existem ou não dentro das diferentes SDKs, tá? Então, eu vou começar aqui usando o nosso kernel, tá? Então, ele já está aqui dentro, ó, do Microsoft Semantic Kernel, tá? E eu já tenho aqui um kernel.createbuilder aqui dentro, tá? Então eu posso começar a construir meu kernel da mesma forma que eu construo um app web, que eu construo um console application, que eu construo uma aplicação do .NET MAUI. Se você já passou por aqui, né, por essa parte do builder aqui, você lembra que aqui a gente sempre tem aqueles famosos add, né? Então você tem alguma coisa aqui, add MVC, que a gente tinha no ASP.NET MVC, você tem o add Open API, né, para documentação das APIs, não confunda com OpenAI, né. E daí depois a gente cria, né, o var app igual builder.createApp, e aí normalmente abaixo a gente tem o app.use alguma coisa, né, então app.use OpenAPI, né? Então, normalmente é uma convenção que a gente tem no .NET, tá? E o legal é que se você já tem essa experiência, você já trabalhou, a gente tem isso aqui, tá? Então, quando eu dou o add, ó, eu tenho já por padrão a parte do Azure, né? Então, o Azure OpenAI é a forma mais fácil que você tem de trabalhar aqui, né, com o Semantic Kernel, porque o Azure fornece toda a suíte completa pra gente aí de IA. Então, você já nota que eu tenho aqui, ó, OpenAI, Azure OpenAI, né, que passa pelo Azure, a gente tem Audio to Text, Chat Client, Chat Completion, Embedding Generator, que eu vou falar nos próximos vídeos, Text to Audio e por aí vai, tá? Então a gente já tem tudo aqui dentro. Eu vou usar aqui o Oliama Chat Completion, tá? Então vou usar esse cara aqui para criar uma instância aqui, né, do Oliama Chat Completion, da parte de chat integrado com o Oliama, tá? E aqui eu já posso passar as configurações do Oliama, tá? Então eu vou passar aqui para ele, por exemplo, o Model ID, que é o ID do nosso modelo. Como eu vou usar a parte de plugins aqui, que a gente vai executar um pedaço de código, o modelo que você vai usar aqui, o modelo que você vai usar, ele precisa ter suporte tooling, tá? A parte de ferramental. Os modelos mais básicos, né, como o Py-3, que eu uso bastante, né, que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores, normalmente esse modelo não tem suporte a tooling, tá? Então você precisa de um modelo que tenha suporte a tooling. Na página do modelo, lá no Oliama, ele já diz se o modelo tem suporte ou não, e se você colocar algum modelo aqui, né, como o Py-3 Latest, por exemplo, né, e tentar rodar, ele vai dar um erro para você, vai dar um erro provavelmente 404, dizendo que esse modelo não tem suporte ao tooling, tá? 404 ou 400, acho que 400. E vai dizer que esse modelo não tem suporte ao tooling, né? Para a parte de plugins que a gente vai ver já. Tá? Então, por esse motivo, eu estou usando o Llama 3, tá? Na verdade, o 3.1, tá? Então, Llama 3.1 Latest, né? A última tag que a gente tem. Normalmente, a última tag não é a última versão, mas esse é o assunto para um outro vídeo aqui. Endpoint, a gente vai criar uma nova URI aqui e vamos passar o endpoint do nosso Llama, tá? Então, vou colocar aqui o HTTPS, HTTP, na verdade, // localhost 2.11.434.
né, que é a porta onde o nosso Oliyama roda. E pronto, a gente já tem a configuração, né, para conectar, a gente já tem um builder, né, o kernel com suporte ao Oliyama aqui dentro. Beleza, então, pessoal. O mais legal disso é que você pode usar aqui, ó, o Azure, né, você pode ir colocando mais suportes a mais modelos aqui, multimodal isso aqui, tá bom? A gente tem esses diferentes suportes aqui. Tá? Outra parte que o Semantic Kernel tem e que ele fala muito, né, que é o Enterprise Components, tá? Ele define uma seção lá como Enterprise Components, uma seção lá na documentação dele como Enterprise Components, que são basicamente os componentes que a gente tem já nativos do .NET. Então eu posso usar aqui o nosso builder, que a gente acabou de criar, .services, e aqui a gente tem toda a parte de injeção de dependência. Tá? Então você tem o add transient, você tem o add singleton, você tem o add scoped, né? Então toda aquela parte de injeção de dependência a gente tem aqui. E a gente também tem a parte do login, ó. Então .add login. Então eu consigo, ó, já estou usando o Microsoft Extensions Dependency Injection aqui, e eu já tenho a parte do login aqui, tá? Então eu posso criar aqui o meu log, a minha instância de log, tá? Eu vou usar aqui o x.addConsole, tá? Porque eu vou fazer o log pro console mesmo. Tá bom? Deixa eu só colocar um log level.trace aqui pra gente ver tudo aqui, tá? Deixa eu só... Ele fica dentro do set minimal level, tá? Então vou colocar aqui o log level.trace. E aqui, ó, deixa eu colocar na linha de baixo também pra vocês verem. Aqui a gente configurou o login para dentro desse Semantic Kernel. Então tudo que acontecer, tudo que ele executar aqui dentro do Oliyama, do OpenAI, do que quer que seja, ele vai logar aqui pra gente. Se você tem, por exemplo, um serviço de telemetria, se você está usando, por exemplo, o .NET Aspire, que é um negócio bem legal para você usar com essa parte de IA, esse daqui já vem tudo integrado. Então é uma grande vantagem para a gente que trabalha com .NET, novamente, ter todos esses recursos aqui do .NET diretamente aqui, tá? Então a gente não precisa configurar nada, né? Isso aqui já é tudo configurado pelo .NET e já tudo integrado dentro do Semantic Kernel. Então, ó, agora a gente já tem o nosso kernel configurado aí, né? A gente pode colocar o nosso var app igual, né, o builder.build aqui, tá? Então a gente tem uma instância aqui, ó, e nota que a instância, né, o resultado dessa instância aqui é um objeto do tipo kernel. Tá? Se você estivesse trabalhando, por exemplo, com o ASP.NET, o resultado seria um Web Application. Tá? Se você estivesse trabalhando com MAUI, o resultado seria um MAUI Application, e assim por diante. Então isso é padrão do .NET, tá? Então é o mesmo console, né, o mesmo program.cs que você encontra em toda a aplicação .NET. Não sei vocês, mas eu acho isso fantástico, porque a assimilação, né, na hora de você aprender, fica bem mais fácil aqui, tá bom? Beleza? Só isso aqui já vale o like aí no vídeo, hein? Vamos criar então uma instância do nosso Chat Completion para a gente poder interagir com o chat, tá? Existem diversas formas de a gente interagir com o chat, né? Esse Chat Completion ele dá acesso a objetos mais interessantes, como por exemplo o Chat History, né? Para a gente ter um histórico de chat aqui, beleza? Vou pegar aqui o Chat Completion, ele é um serviço, né? Então vou criar aqui com o sufixo service e vou usar o app.getRequiredService, tá? Então, novamente, isso daqui também é um recurso da própria injeção de dependência do .NET. Então, lembra que eu falei do Semantic Kernel, que ele é só um container de Dependency Injection aí? Então, é exatamente isso. Ó. Eu vou usar o getRequiredService e eu tenho aqui o iChat Completion Service, tá? Esse serviço aqui, ó, tá lá dentro do nosso Semantic Kernel, tá? Microsoft Semantic Kernel. E nota que isso daqui também, ele é uma interface, tá? Então, ele usa aqui já por baixo dos panos o DIP, né, o Dependency Inversion Principle, que significa depender de abstração e nunca de implementação. Então, eu tenho um Chat Completion Service aqui. Se eu estou usando o Oliyama, se eu estou usando o OpenAI, não importa aqui para mim nesse momento, tá? Eu só vou usar esse cara aqui por enquanto. Perfeito? Então, pessoal, e agora a gente vai, né, deixa eu colocar ele aqui, vamos interagir agora com esse chat aqui, ó. Eu vou colocar var input, né, igual, deixa eu colocar aqui já como uma string nula, esse cara aqui, input, e eu vou fazer aqui um do while, só pra gente, né, enquanto o nosso input is not null, para ficar mais bonitinho aqui, tá? Enquanto o nosso input não for nulo, ele vai continuar interagindo com o chat aqui, tá? Então vamos pegar aqui, vou dar um console.writeLine, ou console.write vai ficar melhor aqui, né, em vez do writeLine. Tá? E vamos colocar aqui o input para o user, tá? Para o usuário imputar alguma coisa, tá? E depois eu vou fazer aqui o nosso input, igual console.readLine, tá? Então tudo que o usuário digitar,
né, no nosso console, eu vou armazenar dentro do nosso input aqui. Tá? Então, dentro da nossa variável input. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma variável result, né, para armazenar o resultado, e eu vou usar o chat completion aqui, ele quase acertou, tá? Então, o nosso chat completion service aqui, só que eu não vou chamar o process, que nem existe isso aqui, eu vou chamar o get chat messages, tá? Content async. Cuidado que a gente tem dois aqui, tá? A gente tem content e contents, tá? Então, o contents ele espera um array e o content ele espera só uma string, tá bom? Vou colocar na linha de baixo para vocês verem e eu vou ter o nosso input aqui como resultado, tá? Então, vou passar o input para ele aqui, tá? E claro, deixa eu passar o nosso kernel aqui para ele, né? Que no nosso caso aqui, o kernel a gente chamou de app, tá bom? Deixa eu tentar rodar isso aqui só para ver se ele vai funcionar. Vou dar um clear aqui, um .NET Clean para limpar tudo. E vou dar um .NET Run para rodar essa aplicação. User, vamos colocar aqui um why sky is blue. E aí ele já aparece aqui, ó, 3, né? O que ele mandou aqui pra gente, ó. Então ele já tá usando o login, né? Então ele tem o Extensions AI Login Client, então que é uma implementação do login, né? E ele colocou aqui, ó, colocou o JSON que ele mandou para lá. Então ele mandou esse JSON pro nosso Oliama, o role user, o contents type text, né? Então a gente não mandou uma imagem, um áudio, nada, a gente mandou um texto e o texto que a gente mandou, tá? Aí, claro, a gente não deu um await ali nem nada, né, na aplicação, por isso que ele se confundiu ali, a gente não pegou a resposta, não imprimiu a resposta na tela nem nada, mas tá aqui a resposta que ele trouxe, ó, ainda ficou logado, né? Ele só inverteu a ordem ali por falta do await, tá? Ele colocou a resposta aqui na tela. Então, básico do básico, né? Básico do básico não, né? Falta um await aqui dentro, né? A gente fazer esse await aqui, claro, e a gente dá um console.writeLine aqui, tá? Vamos colocar aqui o nosso assistente e o nosso retorno aqui, tá? Então, result, né? Ele já vai trazer o texto aqui, já trouxe um set message content como resultado, tá? Só que o set message content ele já tem um implicit operator que converte ele para uma string aqui, tá? Acho que aqui vai ficar melhor. Deixa eu dar um clear aqui. Tá? Ele vai ficar, deixa eu dar um Ctrl C na verdade, ele vai ficar um pouco verboso aqui por conta do login, tá? Beleza? Ó, tá vendo esse trace aqui que tá aparecendo, ó, depois, né, do que a gente colocou, é por conta do nosso login, tá? Ó, então agora ele colocou aqui, tá? Então deu a resposta pra gente e a gente pode ter mais interações aqui. And why ocean is green. Tá? E a gente pode ir interagindo com ele aqui, enquanto o input não for nulo. Ele não para, né? Ou enquanto você não der um Ctrl C aí, ele não para, tá bom? Então essa implementação a gente já tinha feito com o Oliama outras vezes aqui, a gente já tinha interagido com o Oliama, com o Chat Completion, básico do básico. Vamos mover adiante aí, porque vocês não estão aqui só para ver isso, né? Boa, pessoal. Um outro recurso que eu acho legal aqui dele é o Chat History, tá? Então a gente tem essa interação com o chat, mas a cada interação com o chat que a gente tem é uma interação nova nesse cenário que a gente está fazendo aqui. Então eu mandei para ele, por que o céu é azul? Depois eu mandei uma outra pergunta. Tá tudo desconexo, não tem nada conectado, tá? Para que as coisas fiquem mais conectadas no chat, o chat faça mais sentido, tá? Tudo nos language models, né? Depois vocês dão uma olhada no nosso conteúdo sobre IA lá, que eu explico tudo isso. Tudo nos language models, eles dependem de contexto. Tá? Depende do contexto. Então, é a mesma coisa de você usar um translate do Google para traduzir uma palavra de inglês para português. Essa palavra pode ter múltiplos significados. Então, o significado dela para você depende muito do contexto. Então, quando você dá uma frase para o translator, né, ele traduz com muito mais precisão para aquilo que você quer. As LLMs, elas funcionam da mesma forma. Então, quanto mais input a gente dá para ela, né, não é quanto mais, né, mas quanto mais qualificado o input, mais contexto a gente informa para ela, melhor o resultado a gente tem, tá? E o que é importante para a gente fazer aqui é manter esse histórico de chat, tá? Então, eu tô conversando com ele. Então, se eu não mantenho um histórico de chat, é como se eu sempre estivesse iniciando uma conversa nova. Ele não tem um histórico, ele não sabe daquilo que está acontecendo, tá? Aí, claro, né, a gente tem N outros problemas aqui. O primeiro problema que a gente tem é como manter esse histórico, como persistir esse histórico de chat. Esse histórico de chat vai ficar grande, você tem que comprimir ele de alguma forma. Tudo isso existe dentro do Semantic Kernel. Obviamente não consigo mostrar tudo isso aqui para vocês, mas tem tudo mapeado lá, tá? Então esse é o primeiro problema. Às vezes você tem que manter esse histórico no banco,
né? Então, a gente está fazendo aqui tudo em memória, numa execução só. Na vida real nem sempre vai ser assim. O outro ponto é que, dependendo do modelo que você está usando, você tem uma janela de contexto diferente, um context window diferente. Context window, basicamente, é a capacidade de input que essa LLM, que é esse modelo, ele pode receber. No caso do Llama, acho que ele tem um input window baixo aí, cara. Tem, né, nesse 3.1, acho que 128K de input window. Tá? Posso estar falando besteira, faz tempinho que eu não olho pro modelo do Llama, tá? Mas ele tem um input window baixo, né? Então vocês já viram que você não consegue subir, por exemplo, um livro inteiro pro GPT, às vezes, e pedir para eles resumir. Você tem que subir em várias partes, ele tem que fazer isso, processar isso em várias partes, né? Então, lógico, tem bem mais explicação por trás, né, que está no nosso conteúdo de IA, mas resumidamente você tem um limite ali, né, porque não é infinito isso para IA também. Então você tem que pensar nisso no Chat History também. Se você tem um Chat History muito longo, você tem que ou resumir ele para passar ele para essa IA, né, para esse modelo aqui, ou você passar só as partes mais importantes, só as 10, 15, 20 últimas mensagens, tá? Então isso tudo importa. Tem várias dicas aqui, na verdade, para dar. A gente precisa conversar bem mais sobre isso, tá? Mas vamos criar aqui um var history igual a new chat history, tá? Então já tem um objeto para tratar o chat history aqui dentro, tá? E eu já consigo passar aqui depois do input, né? Então eu tenho aqui ó, o input, né? Que é a nossa entrada. Ele tá amarelinho assim porque pode ser nulo, tá? Então eu posso colocar aqui um string.empty, tá? Mas daí a gente cai fora do while ali, no caso. E eu posso passar aqui também um history para ele, tá? Beleza? Então eu posso passar para ele um histórico. E aí, ao invés de passar o input direto, né? A gente vai fazer aqui ó, o history, tá? Ponto. E aí a gente tem add message, que você pode adicionar uma mensagem genérica, tá? Ou a gente tem a parte aqui do add user message, que é adicionar mensagem do usuário, add assistant message, add system message, tá? Então, a gente tem diferentes tipos de mensagem que a gente pode mandar para nossa LLM, tá? Você pode mandar uma mensagem com perfis diferentes, né? Como eu posso mandar uma mensagem de sistema para ela e falar assim, olha, você é um especialista em clima, né? Em tempo, então me responda só em uma sintaxe tudo que eu perguntar. E daí depois a gente manda a mensagem do usuário. Tá? Então a gente define primeiro com quem a gente está conversando, né? Isso pode ser feito através do system message. Então vamos adicionar aqui um user message, vamos passar o nosso input para ele, tá? Então o nosso input foi passado aqui, a gente passa o histórico aqui para ele de novo, tá? O que é importante a gente fazer aqui, depois da gente escrever aqui na tela, né, colocar o resultado na tela, a gente usar de novo o history.addMessage, tá? E agora pode ser uma mensagem genérica, e aí a gente pode passar aqui para ele, tá? O result.content, result.content, tá? Que é o conteúdo do resultado, ou string.empty aqui, né, caso não venha nada nesse caso aqui. Tá? Então a gente pode passar o resultado para ele ter o histórico não só do que a gente perguntou, mas também do que foi respondido. Então, às vezes ele fica respondendo a mesma coisa diversas vezes, ou responde coisas desconexas. Tá? Tanto faz você usar aqui o add message, add user message ou add qualquer coisa, ou tanto faz você usar, né, no caso aqui o add message, ele é o genérico, tá? Então você tem aqui o role que você quer passar, tá? Então ele tem aqui, ó, authorRole.assistant, developer system, tá? A mesma função que a gente tinha anteriormente, tá? Então aqui eu vou colocar o nosso result.role, que eu tenho essa informação lá dentro dele também, tá? Então passo aqui no history.addMessage, result.role, result.content, tá bom? A partir daí eu consigo executar minha aplicação, ó, .NET Run, tá? Opa, .NET Run, para rodar minha aplicação. E eu vou falar para ele assim, hi, falar em português também, né? Porque eu tô só falando inglês, vocês perguntaram se pode falar em português, pode, tá? Olá, meu nome é André. Gostaria de saber por que o céu é azul, tá? Ele vai mandar essa mensagem para lá, tá processando tudo na minha máquina local aqui, né? Tá gravando, processando, com o Rider aberto, então demora um pouquinho aí, tá bom? Ele mandou a resposta aqui para mim, tá? E agora eu posso perguntar para ele assim, ó, olá, qual o meu nome? Tá? Como ele já tem um histórico, tá? Ele consegue me dizer, ó, seu nome é André. Tá? Então ele tem um histórico, a gente já conversou. O mesmo não aconteceria se você não tivesse usado Chat History, por exemplo. Tá? Ele não recordaria do meu nome porque ele simplesmente perdeu o contexto
da conversa, tá bom? Mas perfeito, então, pessoal. Só essa parte aqui, né? Já sabe, deixa aquele like, curte, compartilha. Me ajuda aí a popularizar o .NET. Você tá curtindo, né? Essa parte de IA com .NET aí, me ajuda aí, porque a gente precisa bater esse hype que IA só é feita com Python, né? A gente consegue fazer muita coisa com .NET aqui. E esse próximo recurso que eu vou mostrar do Semantic Kernel aqui, eu acho talvez um dos mais fantásticos que a gente tem aqui dentro, tá? Porque ele é um recurso que permite que a gente mescle o nosso código C# com essas interações que a gente tem aqui com as LLMs, tanto antes quanto depois, tá? O que é legal dessa parte aqui? Dificilmente a gente vai fazer perguntas aleatórias aqui para o nosso modelo, tá? Se for para disponibilizar isso para o usuário, é mais fácil deixar com que ele vá para o OpenAI, né? Ou que a gente coloque um modelo aí com Copilot, alguma coisa já integrada com a governança de TI da nossa empresa para ele rodar, tá? É legal, mas assim, ainda é pouco. O legal aqui é a gente conseguir interagir, por exemplo, com algumas funções, com comandos que a gente tenha do C# para que seja mais útil. Imagina ele poder perguntar assim, falar assim, cara, qual produto tem um estoque, né? Qual produto está com estoque baixo? E aí imagina que você já tem essa regra de negócio escrita em C# e você consegue chamar essa função e retroalimentar essa parte aqui de IA, né? Essa parte que a gente está integrando aqui, tá? Então, basicamente, substitui a interface por um Large Language Model, que permite que a gente use o NLP, o Natural Language Processing, né? O processamento de linguagem natural, ao invés de uma interface. Aí as coisas começam a ficar geniais, tá? Aí a coisa começa a ficar legal. Então eu vou criar uma pasta aqui chamada de plugins. E dentro aqui eu vou criar uma nova classe chamada de product, tá? Product plugin. Tá bom? Vou ser bem sucinto aqui, pra gente entender realmente como funciona aqui, tá? Deixa eu renomear aqui que faltou um T, tá? No nosso Product Plugin. E esse plugin aqui, eu vou ter uma lista de produtos, eu vou copiar aqui e colar para não digitar muito, tá? Eu vou ter uma lista de produto aqui, deixa eu criar meu record de produto aqui embaixo também, tá? Então, ó, tem o nosso record de produto aqui, que seria a nossa entidade, ele tem o ID, tem o título, tem um booleano para dizer que ele está ativo ou não, e tem a quantidade desse produto, né, que a gente tem em mãos aí, tá bom? Então eu simulei aqui uma lista, só para a gente não precisar criar banco de dados nem nada. Então a gente tem mousepad, mouse gamer, teclado gamer, capa de monitor, monitor gamer, né? Se eles estão ativos ou não, então ó, tem um aqui que é a capa de monitor que está inativo, né? Quem é das antigas aí tinha que proteger o monitor com a capinha, né? O computador também, para não estragar, tá? E a gente tem a quantidade dele aqui, ó. Então tem dois produtos com quantidade 1, que a gente pode considerar como uma quantidade baixa, tá bom? E aí a gente entra no puro C# aqui, tá? Então é como se a gente criasse literalmente uma função. Então vamos criar uma função aqui chamada de getProductsAsync. Então ó, getProductsAsync, que ela tem um task delay, é uma assíncrona aqui, né? Como se ela fosse no banco ali, e ela retorna pra gente a lista de produtos, tá? Uma função básica que a gente tem aí, tá? O que eu posso fazer aqui com essa função, tá? Então vamos imaginar que essa função chama um repositório, chama um serviço, ou que pode até ser seu repositório ou seu serviço, mas não recomendo que você faça isso direto. A gente precisa decorar ele aqui com algumas coisas, tá? Então esse pode chamar o repositório, pode chamar o banco, aplicar sua regra de negócio, o que você quiser aqui dentro. Isso aqui é C# puro, não tem nada de IA aqui dentro, tá? A única coisa que eu preciso fazer aqui é informar para o Semantic Kernel que essa função está disponível para que ele chame durante a execução dele, tá? Então eu posso chamar um componente aqui chamado de kernel function, tá? Um decorator aqui chamado de kernel function. E aí é importante que eu dê um nome para essa função aqui. Eu vou chamar ela de getProducts, tá? Então vou colocar o nome dela de getProducts aqui. Não precisa ser uma informação sucinta e tem alguns cuidados que a gente tem que tomar aqui para não colocar muito texto, muita coisa, porque esse é o JSON que é enviado, né? Então isso soma na janela de contexto ali. E a gente pode colocar aqui também uma description, tá? Quando sua função não for autodescritiva, no caso aqui getProducts tá? Mas eu vou deixar aqui como exemplo para vocês, tá? Quando sua função não for autodescritiva, você pode colocar uma descrição aqui, mas cuidado para não encher muito de texto aqui também, tá? Então olha que legal, a gente tem aqui agora um plugin, tá? Então isso aqui é simplesmente plugin, é só uma função, né? É decorar a sua função com o kernel function e, se necessário, colocar um description aqui. Fantástico, não é? Então, além de funcional, na minha visão aqui, é um negócio bem simples, tá? Então a gente tem o chat completion aqui, né? A parte de chat completion. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar o nosso plugin. Então, app.plugins, tá? .add
tá? E eu consigo adicionar um novo plugin aqui, tá? Eu posso usar add, né? Tem vários métodos aqui. Eu vou usar o add from type, então ele vai buscar todos os kernels functions daquele determinado tipo lá, né? Então eu vou colocar aqui o meu product plugin, tá? Que tá aqui. E pronto, tá? Eu posso dar um nome para esse cara aqui também, tá? Que ele vai virar um serviço lá dentro, então isso aqui é interessante. Só com isso, eu já associei meu plugin aqui, tá? Então, o que que isso significa? Que eu posso rodar minha aplicação agora, o .NET Run, tá? E perguntar para ele assim, ó, quais produtos nós temos. Ele vai buscar lá nesse contexto e desde que ele ache essa função, tá? E aí, aqui entra uma parte, ó, ele falou, até o momento não temos acesso a essa função. Essa parte é uma parte importante porque desde que ele encontra essa função lá dentro, tá? Nota que eu coloquei a função em inglês, escrevi em português, tá? Mas isso não é um problema. Ele falou, ó, até o momento não tenho acesso às informações específicas, tá? Isso aconteceu porque eu não configurei como que ele faz o acesso a essas funções e a esses plugins, tá? Então, dentro aqui, né, depois do nosso plugins.add aqui, eu tenho um Ollama Prompt Execution Settings, vou chamar ele de Settings aqui, tá? E eu vou criar um novo objeto aqui, tá? E dentro desse objeto, eu vou usar o Function Choice Behavior com Function Choice Behavior .auto, tá? Então eu vou deixar ele decidir automaticamente. Isso daqui impacta, tá? Em quando as nossas funções são chamadas, tá? Eu não vou entrar em detalhes nesse item agora, tá? Mas isso aqui impacta em quando as nossas funções são chamadas. Se é chamada antes, depois ou antes de depois, tá bom? Beleza? Vamos passar ele aqui também, depois do history, vamos passar o execution settings como settings aqui para ele, tá? Então fiz a passagem aqui também. Tá bom? Agora é para funcionar. .NET Clean, aqui para limpar tudo. E um .NET Run. Tá? Vamos ver se ele consegue encontrar agora. Ó, quais produtos nós temos. Vamos ver se ele consegue. Ó. Nota que aqui o tracing e o logging é muito importante, né? Porque ele passou aqui, tá vendo? Ó? Então ele conseguiu invocar a função. Né? Então ele vai falar assim, ó, function invoking chat client, tá? E ele conseguiu invocar a função e ó, ele serializou nossos produtos aqui como JSON, tá? Então bem legal aqui. Deixa eu pegar o prompt que ele enviou. Ó, ele enviou aqui o prompt quais produtos nós temos e o tool mode aqui ele enviou como type auto, que foi aquilo que a gente selecionou. Então deixou ele tentar se virar ali para encontrar o tool mode. Essa é a parte que eu falei para vocês, né? Que o Firetree não tem suporte, tá? Mas o Ollama 3.1 que a gente está usando tem, tá? Então ele tem suporte ao tooling aqui. E aí, como resultado, ele conseguiu falar assim, ó, para mim, olha, nós temos os seguintes produtos: mousepad 10 unidades, mouse gamer 10 unidades, teclado gamer, né, 1 unidade, capa de monitor 1 unidade ativa, tá? Legal demais, né? Posso interagir mais e falar assim, ó, quais produtos nós temos relacionados a mouse, tá? Ou a gamer, por exemplo, tá? O que é legal? Que eu, mesmo tendo o conteúdo em inglês lá, eu tenho a possibilidade de interagir em português com ele, tá? Então ele já faz essa tradução aí pra gente, tá? Então ele trouxe aqui pra gente, ó, nós temos mousepad e mousepad gamer. A mesma coisa, which products do we have? Tá? Se eu mandar em inglês, ele vai dar uma resposta em inglês, mas ele vai conseguir interagir com o meu modelo aí, né, de qualquer forma, tá bom? Beleza? Deixar ele responder aqui só para ver o resultado, tá? Ele apareceu aqui, só não deu no prompt aqui ainda, ó, mas ele apareceu, ó, we have the following products, né? E aí ele respondeu em inglês aqui pra gente, tá bom? E para fechar, pessoal, a gente pode aqui no plugins também, né? Vou criar mais 2 functions aqui pra gente, né? Copiei e colei porque é só código C#, tá? Então, getState, a gente pode pegar o estado de um produto, tá? Então, buscar por um produto em particular. E o que é legal dessa parte aqui? A gente pode passar parâmetros para eles também, tá? Então, ó, eu tenho uma função aqui que é o getState, né? Async, e ela espera um ID, o ID do produto, né? Como um inteiro no caso aqui, tá? Então é sempre legal você tipar aqui também, não precisa colocar tudo string, ele entende. E o description aqui, ele vale
a mesma situação, tá? Então só coloca o description se realmente precisar. E isso é teste, tá? Você tem que colocar essa função, chamar a LLM para ver se ela entende, né? Se ela entender sem você precisar colocar a descrição, melhor ainda, tá bom? E aqui é o código C# puro, né? Eu faço um first order flow ali no produto, onde o x.id seja igual ao id. E abaixo eu tenho algo um pouco diferente ainda. Eu tenho, além do id, eu tenho o modelo, tá vendo? Ó? Então tem um novo produto, porque eu quero mudar o estado desse produto, tá? Então eu quero fazer um update nesse produto, tá? Aí abre margem para você querer até fazer um CRUD aqui dentro, tá? Não sei se eu recomendo, mas enfim, né? Vamos continuar aqui, tá? Qual produto com ID 1? Vamos ver se ele consegue encontrar, tá? Ele tentou invocar ali e ele conseguiu, ó. Produto com ID 1 é o mousepad. Legal, tá? Vamos ver se ele consegue agora, ó. Qual produto com código 1? Vamos ver se ele consegue assimilar que ID e código é a mesma coisa aqui, ó. Conseguiu também, ó. O produto com código 1 é o mousepad, tá? Legal. Vamos colocar aqui, ele tem 10 unidades ativas, ó. Tá? 10 unidades ativas, tá? Vamos colocar aqui, ó, altere a quantidade do produto com código 1 para 9, tá? Vamos ver se ele consegue fazer isso aqui, tá? A quantidade do produto com código 1 foi alterada para 9 unidades, tá? Então ele conseguiu aqui. Então, daí depende, né, dar asas para sua imaginação aí. Você pode usar isso aqui para muita coisa, quem sabe fazer até um CRUD aí para o pessoal só interagir através da LLM, né, com o seu produto. Mas enfim, é bastante coisa, né, mas são coisas muito legais aí. Acho que isso fecha um ciclo legal para você entender a base do Semantic Kernel aí, entender o poder que ele tem. Mas é isso aí então, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não sei vocês, mas eu fiquei super empolgado com essa parte de plugins, de Enterprise Components, né, e de todo esse conjunto que essa SDK incrível que é o Semantic Kernel traz pra gente. Na minha opinião, coloco o Semantic Kernel ali no topo dessas SDKs para se trabalhar com IA hoje, principalmente pelo fato dela ter o suporte aí tanto para .NET, C#, quanto para Java e também para Python. Claro, se você quer saber muito mais sobre IA, como ver modelos, como entender modelos, configurar o ambiente local, trabalhar mais com extensions IA, mais com Semantic Kernel, você vai fazer a nossa imersão IA generativa para devs.net, que acontece no dia 6 de outubro, online, ao vivo, gratuito, às 20 horas, né, aqui comigo, no canal do YouTube. Para garantir sua vaga, é só se inscrever no link aqui na descrição do vídeo. E se você ficou aqui até agora, é claro, você vai curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal para receber mais conteúdo como esse e deixar seu comentário aí, o que você está achando da IA no .NET, você está curtindo demais esse momento, essa transição aí que a gente está fazendo de código, você está gostando de ver a IA mais direcionada para código e menos para automação e coisas menos relevantes para nós que somos desenvolvedores? Deixe seu comentário aqui, é muito importante para a gente fomentar esse assunto e vamos junto aí popularizar a IA no .NET com o Semantic Kernel. Um abraço e até o próximo vídeo.